Arte 1. A verdadeira identidade do antigo Israel. Os hebreus e os filhos de Cão, Cush e Mizraim, e Put e Canaã. Gênesis 10, 06. Durante anos, estudiosos, teólogos e arqueólogos debateram a resposta para a pergunta: como eram fisicamente os antigos israelitas? Embora as escrituras e documentos históricos forneçam várias evidências sobre a aparência física dos israelitas, essas informações permanecem desconhecidas para a maioria das pessoas. Usaremos as escrituras como nossa principal fonte de pesquisa, apoiada pela história e arqueologia. Os fatos comprovarão que esses judeus não são os descendentes físicos do antigo povo hebreu e israelita. Este estudo revelará quem são os verdadeiros descendentes de Avraham, proporcionando um choque ao descortinar da verdade. Israel na terra do Egito. A história da nação israelita começou no Egito, onde entraram em número de 70, incluindo Yosef, sua esposa e 2 filhos já no Egito. Ao saírem, o grupo contava com mais de 2 milhões de pessoas. Passaram 430 anos no Egito, metade desfrutando de convivência pacífica, enquanto a outra metade foi marcada por escravidão e maus tratos. A Torá descreve Israel fisicamente semelhante aos filhos de Ham, Cão, um dos 3 filhos de Noach, Noé. Ham foi um dos 3 filhos de Noach, e seus descendentes repovoaram a terra após o dilúvio. Gênesis 9, 18. Os descendentes de Ham são identificados como as famílias da África, sendo que Ham, em hebraico, significa preto, quente e queimados. Esta é uma característica marcante que a Torá nos fornece sobre Israel. A extensa história de Israel registrada nas Escrituras. Israel é mencionado mais de 2.476 vezes na Tanakh, Bíblia original hebraica, tornando-se o povo com a história mais extensa registrada. Todas as informações necessárias sobre os antigos hebreus estão contidas nas Escrituras. É imperativo examinar esses fatos, pois muitas informações permanecem desconhecidas ou ocultas para a maioria dos leitores. Todos os 4 filhos de Ham e seus descendentes se fixaram em torno do continente africano, o que inclui o tão conhecido Oriente Médio, que também é uma parte do continente africano. São filhos de Ham que habitam até hoje boa parte do continente africano: os antigos egípcios, etíopes, Somália, os cananeus e etc. Os israelitas são descendentes do filho de Noach, Noé, Shem, Sem, que é o ascendente de Avraham, o pai da nação e israelita. Cada um dos filhos de Jacov, Jacó, se tornou uma nação tribal que constituem uma nação maior, Israel. A nação de Israel são os descendentes de Jacov, Jacó, cujo nome foi mudado para Israel pelo Eterno Altíssimo, Gêne 32, 28. Vamos começar com a história de Yosef, José, e seu tempo no Egito. Yosef, José, foi um dos 12 filhos de Yaakov. Esse o gerou em sua velhice, e ele era claramente o seu filho favorito. Isso fez com que os irmãos de Yosef tivessem ciúmes dele. Em última instância, esse ciúme resultou na venda de Yosef para mercadores árabes, e estes o venderam como um escravo para os egípcios. Ao longo do tempo, Yosef tornou-se vice-rei, governador do Egito, e a única coisa que o diferia de Faraó era o trono. Houve uma grande fome em Canaã, onde Yaakov e seus filhos viviam. O faraó teve um sonho que Yosef interpretou. Seu sonho avisava da fome próxima e isso deu ao Egito uma oportunidade para preparar-se. Então, Yaakov enviou seus 10 filhos ao Egito para comprar pão. Quando os 10 irmãos de Yosef chegaram ao Egito, eles foram trazidos diante dele. Yosef reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Gênesis 42, 1, 8. Sabemos que os antigos egípcios eram pessoas negras. Logo, se Yosef fosse como nos é apresentado nos filmes, rapidamente seus irmãos o teriam reconhecido. Se Yosef e os hebreus parecessem Donny Osmond, ator americano que interpretou Yosef em uma peça de teatro, seus irmãos o teriam reconhecido facilmente entre os negros egípcios. Mas eles não reconheceram Yosef. Os seus próprios irmãos de sangue estavam convencidos de que ele era um egípcio.
Os antigos egípcios do tempo de José eram, na verdade, o que nós conhecemos hoje como negros. Este é um fato comprovado por muitos. Gerald Massey, escritor inglês e autor do livro O Egito à Luz do Mundo, escreveu: a dignidade é tão antiga que a insígnia do faraó, evidentemente, pertencia ao tempo em que os egípcios usavam o cinto, mas nada do negro. p. 151. Sir Richard Francis Burdon, um explorador inglês do século XIX, escritor e linguista, em 1883, escreveu a Gerald Massey: você está muito certo sobre a origem africana dos egípcios. Tenho 100 crânios humanos para prová-lo. O cientista R.T. Pritchett afirma em seu livro A História Natural do Homem: em muitos dos seus complexos e peculiaridades físicas, os egípcios eram uma raça de africanos. O antropólogo Conde Constantin de Volney, 1727-1820, falou sobre a raça dos egípcios, que produziu os faraós. Mais tarde, prestou homenagem à descoberta de Heródoto, quando disse: os antigos egípcios eram negros verdadeiros do mesmo tipo que todos os africanos nativos. Assim sendo, podemos ver como o seu sangue misturado durante vários séculos com o dos romanos e gregos deve ter perdido a intensidade da sua cor original, mantendo, no entanto, a impressão que é de molde original. Podemos afirmar até mesmo como um princípio geral de que a cara, referindo-se à esfinge, é uma espécie de monumento capaz, em muitos casos, de atestar ou lançar luz sobre a evidência histórica das origens do povo.